Olá, bem-vindos à segunda semana do PET do primeiro ano do ensino médio regular de Geografia. Na semana passada, a gente falou sobre biomas, domínios morfoclimáticos e vegetação brasileiros, né? Diferenciando esses conceitos e aprendendo um pouquinho mais sobre eles. Esse PET da segunda semana, ele traz para a gente um foco em dois biomas, né? No bioma da Caatinga e do Cerrado. Então vamos lá. A gente tem aqui, então eu trouxe uma breve explicação, né, sobre cada um desses biomas. O bioma cerrado é um bioma savânico, né, dentro da lógica mundial ele é um bioma savânico, que estima-se que é o segundo maior bioma da América do Sul, né, muito importante para o nosso território, onde são a nascente das principais regiões hidrográficas brasileiras, né, nascente de rios muito importantes brasileiros, né, então ele tem essa importância imensa, tem diversas espécies endêmicas, uma fauna e flora muito rica. O cerrado ele tem uma vegetação típica, né, uma vegetação um pouco, na verdade, o cerrado ele tem diversas regiões fitobotânicas, né, de fisionomia de vegetação diferenciadas, né? O cerrado ele não é homogêneo, por isso muitas vezes as pessoas ficam confusas, né? Mas esse campo é cerrado, quando eu subo numa região mais alta, mais montanhosa do cerrado e vejo só um campo rupestre, isso é cerrado? Sim, o campo rupestre é cerrado. Quando eu vejo um campo com poucas vegetações arbóreas, mais presentes. Isso é um cerrado? Sim, um campo sujo. Né? Um campo, que a gente chama essa expressão campo sujo, né? Seria isso, por ter poucas vegetações arbóreas. Eu tenho vegetações mais abundantes, não de um porte elevado, mas um sistema florestal mais estabelecido. Isso é cerrado? Sim, o cerradão. Então, a gente tem diferentes fisionomias vegetais, lembrei a palavra, né? Diferentes fisionomias vegetais no cerrado. E isso vai ser ainda mais. Isso é uma coisa que vai beneficiar então a sua biodiversidade, porque se ele tem essas diferentes fisionomias vegetais, ele vai ter ainda mais biodiversidade, né? Então, a vegetação do cerrado é muito diversa e isso vai fazer com que existam várias espécies, sejam da fauna e da flora, né? O cerrado também tem várias áreas de hotspot, né? Que são áreas de grande biodiversidade animal e vegetal. Né? O cerrado aqui a gente consegue perceber pelo mapa a sua ocupação no território brasileiro, ocupando toda essa região central, indo até o norte e quase o sul do Brasil, a região sudeste, central e parte do nordeste. Então, uma grande distribuição aí também latitudinal que vai dar diversidade para esse bioma. Ele, então, é muitas vezes marcado por árvores de menor porte, um pouco retorcidas, né, em função das características de solo desse cerrado, um solo de baixa fertilidade natural, um solo que tem fitotoxicidade por alumínio, né, então essa presença do alumínio no solo é que provoca esses troncos retorcidos nas árvores, né, pela toxidez do alumínio. Não significa que é um solo infértil, muito pelo contrário, ele tem baixa fertilidade natural, mas pela sua capacidade, né, por pacotes grandes de solo já bem desenvolvido em sua maioria, né, porque o cerrado aí, ele está numa região geológica antiga do território brasileiro, então que já passou por muita erosão, tá? Um território que tem pacotes de solo muito bem desenvolvidos. Então essa baixa fertilidade natural, ela, se bem administrada pela agricultura, com inserção de adubação química, a calagem para corrigir a fitotoxicidade do alumínio, tudo isso vão tornar esse solo muito adequado para a agricultura, que a gente vai ver posteriormente que vem a ser um dos pontos que pode gerar problema no cerrado, né? Então essas aí são as principais considerações, de forma bem resumida, sobre esse bioma. Então, vocês devem procurar ler mais, ver vídeos, ver outros conteúdos adicionais para vocês
conhecerem na íntegra esse conteúdo, né, gente? O PET é muito resumido, é muito superficial, para que não ficasse muito longo, ele vai aí praticamente citar as questões, né? Vocês têm que fazer pesquisas adicionais para responder as atividades e para entender, de fato, esses conteúdos. Aí a gente tem aqui o segundo bioma de destaque dessa semana, que é a Caatinga. A Caatinga é um bioma que, diferente do Cerrado, é exclusivamente brasileiro, não tem esse bioma em nenhum outro lugar do mundo. É um bioma mais árido, né? Ele ocupa o Nordeste brasileiro, a gente vê aqui no mapa a sua região, ele está totalmente aqui no Nordeste brasileiro, pegando só, às vezes aqui um pouquinho, tá bem, ele só corresponde a todo o nosso Nordeste, né? Não chegando a atingir a região Sudeste. Ele tem árvores baixas, árvores tortuosas também, né? Em virtude muitas vezes de solos pouco desenvolvidos. Por que solos pouco desenvolvidos? Regiões áridas, elas têm solos menos desenvolvidos, porque muitas vezes o intemperismo que vem a desenvolver o solo, o intemperismo físico, químico, biológico, ele vai ser mais lento em virtude da falta de chuvas, né? A água ela é muito importante para realizar o intemperismo. E aí, como é um ambiente mais árido com menos chuvas, esse solo é muitas vezes menos desenvolvido. Essa denominação Caatinga, né, vem de floresta branca, lá do Tupi-Guarani. Então, é uma mata esbranquiçada, mas não significa que não tem um sistema, de certa forma, florestal, mesmo que incipiente, tá, gente? A gente tem vegetação na Caatinga, não é um deserto, é uma vegetação diferenciada. Então, nas regiões mais úmidas, a gente vai conseguir ter uma mata um pouco mais densa, né? Próxima aos cursos d'água, a mata ciliar mais densa. Mas, em geral, ele tem grande presença de cactáceas, de bromélias e de árvores de pequeno porte, né? Ele, por ser endêmico, só existir no Brasil, ele apresenta também grande biodiversidade, uma grande quantidade de espécies animais e vegetais endêmicas, né, que só acontecem aqui. É uma formação vegetal, então, adaptada ao clima semiárido, né, que tem recursos para sobreviver à escassez de água, com plantas mais grossas, né, para evitar perderem água para o ambiente, né, raízes profundas, né, plantas xeromórficas, estão totalmente adaptadas aí a um ambiente mais árido, com menos disponibilidade de água. Botanicamente, né, é conhecido por grande biodiversidade, tem algumas espécies arbóreas muito importantes, né, ipê, juazeiro, o angico, entre várias outras espécies da flora muito importantes, ok? A fauna também tem vários animais importantes, né, de hábitos muitas vezes noturnos, né, semelhante a outros ambientes áridos, como o deserto, né? Porque em virtude do calor, os animais muitas vezes deixam para realizar suas atividades à noite, onde eles vão perder menos água e gastar menos energia, né? Em virtude das temperaturas mais amenas. Aí tem uma série também, né? Tatu-bola, a ararinha azul, macaco prego, entre uma série de outras espécies animais, tá? O bioma da Caatinga tem uma grande ameaça, né, que é de desertificação. Já é um ambiente árido, mas pelas atividades antrópicas inadequadas ou intensas, ele sofre com a ameaça de desertificação. Então, a gente tem aí a nossa primeira pergunta. O domínio morfoclimático do Cerrado é a região que mais sofre com queimadas, desmatamento e agricultura que utiliza agrotóxicos. Por que esse domínio morfoclimático atrai tantas atividades econômicas? Pelo aquilo que eu falei lá no início. O Cerrado, pelas suas formas de relevo, muitas vezes aplainadas, seu solo bem desenvolvido e que aceita, que é adequado ao maquinário pesado, ao maquinário para fazer a aração do terreno, para corrigir quimicamente o solo. Então ele é muito bem visto para ser utilizado na agricultura, às vezes até por ser campo sujo apenas, né? Ele é simples de ser facilita a limpeza do terreno antes do início da atividade de agropecuária, então ele é muito visado para
atividades como a agricultura, né? Então, as duas principais ameaças aí ao cerrado estão relacionadas à monocultura intensiva de grãos e à pecuária extensiva de baixa tecnologia, né? A monocultura intensiva de grãos vai vir com maquinário pesado, vai arar o solo, vai realizar a correção química necessária e vai conseguir obter grandes produtividades, né? Então, essa é uma grande ameaça e à medida que o agronegócio avança, ele requer novas áreas e aí ele tem desmatado muito o cerrado para conquistar novas áreas para a produção, né? A gente tem também a pecuária extensiva, aquela pecuária onde o gado fica solto, então ele ocupa grandes áreas, né? Porque você tem que pastar em um determinado momento, em determinada área, posteriormente pastar em outra, então ele vai ocupar grandes áreas do nosso território para o pasto, né? Áreas têm que ser plantadas muitas vezes, né? Porque o que a gente tem de vegetação que seria um pasto natural, os nossos capins naturais, eles não são tão calóricos pro gado, não tem tantas calorias, né? Então muitas vezes a gente vai inserir outros capins que não são nativos brasileiros, como a braquiária, entre outros. A gente vai plantar essas pastagens para o gado, para a pecuária extensiva. Então isso tudo requer grandes áreas, né? E o pisoteio do gado vai compactando o solo, vai gerando problemas, né? Então, um dos principais ameaçando a biodiversidade com desmatamento para plantar pasto, para aumentar a quantidade de pastagens, né? Então, esses são as grandes dificuldades que o cerrado enfrenta, né? Número 2. Leia a tirinha e responda as questões 2 e 3. Organizações não governamentais alertam para a necessidade de conservação do cerrado. Coordenador do Cerrado Pantanal, da WWF Brasil, Júlio César, avalia o desmatamento como uma das grandes preocupações ambientais. Nos últimos 50 anos, o cerrado perdeu praticamente metade da sua área natural, dando lugar a plantações, que gerou produção na região central, criou cidades e estradas. Entretanto, mantendo esse ritmo, em 50 anos não teremos mais cerrado, né? Uma grande preocupação. Aí tem uma tirinha do cartunista Evandro Alves, demonstrando as diferentes fitofisionomias vegetais do cerrado, né? Como eu comentei, você tem um campo sujo, um campo com menos presença arbórea. Um outro problema aqui, ó, os cupins, em virtude da acidez do solo, né? A acidez do solo favorece o desenvolvimento de cupins. Um outro sistema como as veredas, né? Em regiões mais altas, aqui os campos rupestres, né? Próximo aos cursos d'água, um cerradão, né? Então, regiões mais altas e o grande impacto do cerrado, né? A presença da agricultura monocultora e da agropecuária. Então, lá, número 2 pergunta: qual o principal problema ambiental sofrido pelo cerrado e as causas da sua ocorrência? Então, o desmatamento é um dos principais problemas que o cerrado enfrenta, em virtude principalmente das técnicas de uso intensivo do solo, seja pela agricultura, seja pela pecuária. A expansão das áreas urbanas também é um dos pontos que vem levando ao desmatamento, né? À medida que as cidades crescem, onde antigamente, né, a gente tinha a vegetação nativa de cerrado, essa vegetação vai cedendo lugar às cidades, né? A produção, seja a produção agropecuária, também tem que ser escoada, né? Ela tem que chegar, essa produção da pecuária e da agricultura muitas vezes são para exportação, então ela tem que chegar até as regiões do Brasil que vão executar essa exportação, né? Que são os nossos portos. Então precisa construir toda uma malha rodoviária, ferroviária, enfim. Nossa malha principal é rodoviária, né, no Brasil, então toda uma malha rodoviária para escoar essa produção. Então toda essa infraestrutura, ela surge em detrimento do cerrado, né? Então o desmatamento, as queimadas, eles são a principal ameaça que esse bioma enfrenta na atualidade, né? Infelizmente a gente tem visto aí só aumento do número de queimadas e dos números de desmatamento real no território brasileiro, que nos preocupa imensamente. Quais medidas podem ser tomadas para a conservação do bioma cerrado? Aí aqui eu elenquei algumas possibilidades, né? O cerrado também
vamos por partes aí, né? Um extrativismo vegetal sustentável, né? Então, se a gente tem aí tribos indígenas ou outras formas de vida tradicional que dependem do extrativismo da floresta, que isso seja feito de uma forma sustentável, respeitando o tempo de regeneração das espécies, etc., né? Seja a pesca, seja a exploração de madeira, seja comércio de sementes e etc., né? Monitoramento das espécies para evitar extinção e para que possibilite a recuperação de espécies em extinção, né, ameaçadas de extinção. Então, é necessário monitorar essa biodiversidade para que a gente conhecer, né, o mais importante para a gente fazer conservação, gente, é a gente conhecer bem o nosso bioma. Então, a gente precisa conhecer bem o cerrado para saber das suas potencialidades, das suas limitações, das suas fragilidades, para poder cuidar de cada uma dessas facetas desse cerrado. Planejamento territorial, mapeando o uso do solo, mapeando o extrativismo para poder controlar, né, para ele não ir além da capacidade de regeneração desse bioma. Cadastro rural das propriedades, para ver também se as propriedades estão respeitando os limites de mata nativa, como que elas estão destinando tudo isso adequadamente, né, os seus resíduos, entre outros, para não afetar o bioma. Gestão integrada das unidades de conservação e das áreas legalmente protegidas, né, inclusive com a ampliação das reservas naturais. Tem muito pouca reserva natural no cerrado, né? Isso dificulta também a conservação, né? E dificulta a manutenção das espécies nativas, né? Tem muito poucas unidades de conservação, tem que ampliar e tem que integrá-las dentro das possibilidades, né? Se eu tenho uma unidade de conservação aqui e outra lá, acolá, né? Eu não tenho um corredor ecológico para os animais, né, etc. Então, tudo isso vem a dificultar a manutenção do bioma. Boas práticas produtivas, práticas agrícolas sustentáveis, né? A gente precisa de práticas agrícolas sustentáveis, né? Não que degradem o ambiente, né? Muitas vezes as pessoas acham que a modernização agrícola ela tem sempre que vir com equipamento, com maquinário, com formas consideradas modernas de produção, mas essas formas, elas muitas vezes degradam muito o ambiente, destroem o ambiente. A gente tem práticas sustentáveis, práticas de plantio direto, práticas de sistemas agroflorestais, os sistemas mais ecologicamente sustentáveis. Okay? Então, principalmente boas práticas de agricultura para reutilizar, né, o solo, para não ir abrindo novas áreas de pastagem, novas áreas agrícolas, para que a gente consiga aí conservar esse bioma tão importante para o nosso país. Aqui observe a imagem e responda, né? Essa imagem pergunta o nome do fenômeno e qual atividade econômica favorece a intensificação desse fenômeno que ocorre muito na caatinga brasileira, né? Esse fenômeno é a desertificação. Ele ocorre em virtude das restrições físico e químicas do cerrado, do solo do semiárido nordestino, né? E aí, juntamente com essas restrições, vem o uso intensivo desse solo com o gado, né, com a presença da pecuária ou com o desmatamento. Então, você desmata as áreas, você torna ela ainda mais suscetível a esse processo, ou desmatamento com o pisoteamento sucessivo do gado. Isso vai tornando esse solo mais compactado, vai dando problemas na estrutura do solo e tornando posteriormente infértil, né, desertificado. Aqui a gente tem no mapa mostrando as áreas mais suscetíveis à desertificação do Brasil, as áreas semiáridas, primeiramente, aqui, ó, todas as áreas consideradas semiáridas, e posteriormente uma projeção, né, de áreas já em processo de desertificação. Processo de desertificação muito forte em tons de vermelho, processo forte em amarelo e processo moderado aí de tom cinza, né? Então, essa questão da desertificação é uma realidade e se não tomar os devidos cuidados, evitando o desmatamento da região, né? Muitas vezes pensa assim, mas tem tanta pouca vegetação lá na Caatinga, que diferença vai fazer retirar o resto de sistema semelhante a arbustivo e etc. que ele possui, que diferença vai fazer?
diferença imensa, principalmente em virtude das mudanças climáticas, com as projeções de menos chuva ainda para as regiões, então isso pode só intensificar ainda mais essa desertificação, né? Então existe um componente natural relacionado à já aridez da região, mas existe sim a desertificação, é quando há uma ação antrópica que provoca a desertificação, que é que a gente vê essa ação de retirar a mata nativa e de inserir atividades que vão vir a causar essa desertificação. A Caatinga é o único sistema ambiental exclusivamente brasileiro. Sua área corresponde a 10% do território nacional, sendo um bioma predominante da região Nordeste. Quais estados a Caatinga está presente? Primeira pergunta. Ao contrário de que muitos imaginam, a Caatinga possui grande diversidade biológica, caracteriza a sua fauna e flora e diga as principais atividades econômicas da região. Múltiplas perguntas aí, né? Então vamos a cada uma delas. Aqui, os estados onde a Caatinga ocorre, né? Bahia, até aqui o Piauí, né? Então todos esses estados aí listados. Atualmente a economia ela se destaca com as atividades de agropecuária, né? Cultivo de algodão, pecuária de corte, cultivo de frutas, né? Onde há irrigação, a possibilidade da irrigação. Extrativismo em algumas áreas, né, de espécies para o artesanato, etc., né, mas principalmente essa pecuária extensiva com bovinos, ovinos, caprinos, etc., né? Então, as principais atividades aí da região são relacionadas à agropecuária. Quanto à flora, né, a vegetação da Caatinga tem árvores principalmente de pequeno porte, algumas muito importantes como juazeiro, cajueiro, angico, que eu já falei para vocês, né? Bromélias, caquetáceas, plantas xerófitas, né? Ou seja, que são adaptadas a climas semiáridos e quase desérticos, né? São plantas, então, com uma grande massa, carnudas, né? Que a gente fala, para poder conseguir reter bastante água, né? Como as cactáceas, para conseguir enfrentar períodos de grande estiagem. As folhas pequenas, né? Para evitar o excesso de evapotranspiração. Então, toda uma espécie vegetal adaptada a essa condição de aridez, mas muito diversa, muito maravilhosa. Não é a Caatinga não é um deserto, é uma vegetação diferenciada e muito bonita para quem conhece. A fauna da Caatinga, né, tem diversas espécies animais também, né, encontradas, desde mamíferos, aves, anfíbios, muito pouco catalogadas, muitas vezes, né? Muitas vezes a Caatinga é menos estudada que outros biomas, e tem sofrido muito com o avanço da atividade antrópica na região, né? Afugentando as espécies desse bioma. E também, em virtude do desmatamento, né? Retirando o habitat desses animais. Então, a gente tem aí a nossa segunda semana do PET, Geografia para o primeiro ano. Até a próxima semana. Espero que vocês fiquem bem e fiquem em casa. Até mais.